Bem-vinda à primeira aula do nosso mini curso Mulher Chail. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o despertar. Isso mesmo, até anotei aqui do lado para não ter erro, para falar certinho para vocês sobre esse passo, sobre esse primeiro pilar, que é o despertar da mulher. Tem que despertar. Não tem como você iniciar um novo processo, você iniciar algo sem deixar algo para trás e sem ter um despertar. Por exemplo, você sabe que você está acima do peso, mas às vezes você não sabe que você está tendo um pré-diabetes, um colesterol alto. Você ainda não despertou, você só está achando que está acima do peso. Eu, por exemplo, é uma coisa que eu tenho pecado muito e eu preciso me controlar e começar a organizar a questão da minha saúde física, por exemplo. Então você acha que você está só acima do peso, eu vou emagrecer, né? Tá tudo certo. Mas por detrás disso tem algo. Por detrás disso tem uma pré-diabetes, tem um colesterol. Então você ainda não despertou. Quando você desperta, aí você vai começar a se aprofundar. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre esse despertamento. Vamos despertar. Despertar para quê, Joyce? Despertar a mulher Chayo que está dentro de você. Não sei se você sabe, mas dentro de nós existe algo especial para cada um de nós que o Senhor colocou. Existe uma força, existe algo que queima no nosso coração que é só nosso. Eu tenho as minhas, você tem as suas, cada um de nós tem algo especial. Cada um de nós o Senhor trabalhou de uma forma, tem trabalhado e ainda continuará trabalhando. Porque a palavra dele diz que é até que ele volte, né? Que ele continuará aperfeiçoando a obra dele. Então, dentro de mim, dentro de você, existe isso. Por mais que você tenha passado coisas horríveis na sua infância, por mais que você tenha passado coisas horríveis na sua adolescência, e tá tudo fechado dentro de você, tá tudo apagado, você está sem esperança, você não sabe para quem recorrer, né? Por muito tempo da minha vida eu fiquei assim, a minha fase da infância não foi muito fácil, a fase da adolescência também não foi, a primeira juventude por ali, né? Chegando já ali na fase de 17, 18 anos, até meus 28 anos, mais ou menos, até encontrar Jesus, foi quando a minha vida começou a mudar, tá? Aqui não é papo de religião, é papo de transformação. E quem transforma é Jesus. Então, eu preciso te contar isso, a saber que foi Jesus que transformou a minha vida, tá? Porque você pode fazer 1000 terapia, mas Jesus, ele vai aonde o terapeuta não pode ir. Jesus vai aonde o médico não pode ir. Então, sim, a minha mudança, o meu despertar começou quando eu comecei a buscar Jesus. Toda a minha transformação começou aí. Então, eu despertei. Quando eu despertei, que eu comecei a buscar Jesus, comecei a frequentar um culto, comecei a ter, né, pensamentos mudados, ações mudadas, esse foi meu despertar. De lá para cá eu comecei a avançar na palavra, no entendimento. Isso que eu tô passando para você aqui agora, ninguém nunca me falou sobre a mulher Chail. Eu tive que estudar, porque até então eu só conhecia a mulher virtuosa do Provérbios 31. E tá tudo bem. Ela é maravilhosa e nós precisamos nos inspirar sim. Mas como eu disse lá na introdução, eu quero despertar em você a mulher Chail, que é uma mulher forte. Chail significa mais que força, né? Como um exército, posicionamento e muito mais. Vou deixar aqui embaixo na descrição tudo certinho sobre ela, tá? Então, às vezes você está numa fase da sua vida de muita tristeza, de muito rancor, de raiz da rejeição, sofrendo rejeição, né? Sofrendo o abandono ainda nessa fase adulta, tá com mil e uma coisas, você não sabe como fazer, por onde fazer. Aqui em Provérbios 31, 30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Muitas vezes eu colocava a minha beleza, eu colocava as minhas coisas, né? Se eu colocasse um brinco, se eu colocasse uma roupa, não para mim, não para eu entender que eu sou preciosa, não para eu entender que eu preciso andar bonita, mas eu colocava e me arrumava para os outros. E pasme vocês, muitas vezes para os homens, né? Porque quando você não tem uma identidade firmada, quando você não sabe quem é você, você faz coisas não para você, você faz coisas para agradar os outros, né? E muitas das vezes essa questão, sabe? Quando você é uma mulher bonita, eu corpo muito bonito no sentido de malhação, hoje eu estou um pouco acima do peso, mas eu tinha um corpo bonito. Só que assim, tudo isso era beleza enganosa, como a palavra diz. Então eu tive que despertar. Eu tive que entender que o meu corpo, a minha vida tem que ser para a glória de Deus. Então, o primeiro despertamento é você como mulher. O primeiro despertamento é você como pessoa. Não tem como você mudar os outros. Você tem que mudar primeiro em você. Então, aquilo que precisa ser mudado na sua casa, nos seus filhos, no seu esposo, no seu casamento, isso vai acontecer também. Mas isso vai acontecer depois que você mudar você. Então, começa com a mudança de mentalidade, começa com a mudança de posicionamento, começa com a mudança de entregar a vida a Jesus.
todo esse despertar faz parte da sua construção para se tornar uma mulher cada vez mais Shail. Uma mulher que passou por dores, mas que ressignificou. Uma mulher que sofreu muito, mas que está ressignificando, está vivendo coisas novas e viverá. Porque uma vez que você começa essa construção, você vai continuar vivendo. Eu estou vivendo muita coisa boa hoje, graças a tudo isso, e vou viver ainda mais. Não é a sombra do que há de vir. Ainda vem muita coisa boa para minha vida. Porque eu tive que tomar esse posicionamento, eu tive que fazer algumas ressignificações. Então, eu já fiz terapia, já fiz processo de coaching também. Tudo isso eu precisei fazer para que eu viesse despertar, para que eu viesse entender, sabe, que tem mudança, para que eu viesse entender que dá para ser uma pessoa melhor, que não existe você ter aquele espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, algo do tipo, né? Uma música que tem aí, não, você pode sim ser uma mulher melhor, independente de onde você veio, independente de como foi sua família, independente, né, do seu status social. Gente, eu sou simples. Eu vim de uma família simples. Eu não tive mãe, não tive pai. Presente, né? Estavam todos vivos. Então, eu fui uma criança órfã de pais vivos. Isso é o pior. Porque quando você sabe que seu pai já faleceu, sua mãe, você sabe que você não vai mais ver. Mas ter aquela pessoa ali, você não saber, não ligar pra você, foi muito difícil pra mim. E isso causou muitas dores. Inclusive no livro que eu estou escrevendo, em coautoria com outras pessoas, eu vou contar um pouco da minha história. Vai ser lançado em janeiro esse livro. Mas nas minhas redes sociais vocês encontram um pouco da minha vida, né? Eu trabalho na internet. Aqui abaixo eu vou deixar na descrição meu Instagram, para você me acompanhar por lá, tá? Mas vamos focar aqui no nosso curso. Então, sim, dá para você mudar, e que bom que dá para você mudar. Por quê? Porque quem faz essa mudança é o Senhor. Quem faz essa mudança na minha vida e na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Mas o primeiro passo é você despertar, é você entender hoje nessa aula o que eu tenho feito. Por que minha vida está assim? Anote isso. Por que minha vida está assim? O que é que eu quero para minha vida, para o meu futuro, para daqui a 3 anos, a 4 anos, até o ano que vem mesmo. Nós já estamos chegando a 2026 e você pode ter sua vida transformada, começar hoje, nesse curso. Saia daqui, dessa aula, com esse pensamento. Não, eu posso melhorar, eu posso ser uma mulher melhor. Eu posso construir grandes coisas no Senhor e com o Senhor. Na aula 2, nós vamos continuar falando sobre isso, com outro tema. Eu te aguardo na aula 2. Não falte, porque uma vai complementar a outra. Eu te vejo lá.